Saudações, aluno. Eu sou o professor Danilo Arueira. Estamos aqui para mais um vídeo da disciplina Imagem Vetorial. A gente vai então compreender o funcionamento básico da ferramenta Pathfinder no Illustrator. Então aqui na interface do Illustrator, vamos criar um novo arquivo. Criando em Create New ou Criar Novo na tela inicial. Esse novo documento, eu vou trabalhar similar ao tamanho que a gente vem trabalhando na disciplina, esse Web Large aqui, na pré-configuração Web Large, 1920 por 1080, que é um Full HD, né? E a gente clica no botão azul Create. Muito bom. Se a interface do seu Illustrator não estiver configurada como a minha, eu vou só relembrar aqui o que é essencial a gente ter na tela agora para a gente usar. A gente vai precisar do painel Brushes, do painel Layers, do painel Color e do painel Swatches, que são amostras, né? O painel Brushes é o pincéis, o painel Layers é o camadas, o Color é o cor, Swatches, amostras. O Appearance e o Graphic Style a gente não vai precisar, então eu vou pegar esses dois aqui nesse conjunto e apagar. Gradient ou degradê e Transparency ou transparência podem ficar aqui. E a gente vai usar bastante o Transform ou transformar, Align ou alinhar e o nosso querido Pathfinder ou Pathfinder, se você quiser fazer uma pronúncia mais condescendente. Bom, todas essas opções estão disponíveis para você aqui no menu Window, ou menu Janela. Então é só se lembrar dos nomes que eu falei e acessar aqui para ativar na sua tela. Na primeira aula a gente já fez essa montagem, não vou fazer aqui novamente todos os passos de novo, mas qualquer coisa é bem fácil você pegar as ferramentas de novo pelo menu Janela aqui. Muito bem. Vamos nos lembrar do seguinte. Aqui na barra de ferramentas da esquerda a gente tem os controles de cor, correto? A cor que aparece aqui na frente é a cor de preenchimento e aqui atrás é a cor de contorno. Por padrão, aqui na primeira vez que a gente abre, está configurado para preenchimento branco e contorno preto. Só para a gente poder ver as diferenças de uso da ferramenta Pathfinder, eu vou deixar o preenchimento aqui numa cor aleatória, um tom de verde. E o contorno pode ser preto. Vou pegar aqui a ferramenta retângulo, vou desenhar um retângulo de qualquer tamanho aqui no meio da tela. E vou agora mudar a cor de verde para um tom de rosa, que é a minha segunda cor favorita, inclusive. E agora eu vou desenhar uma elipse em qualquer formato também, meio que por cima aqui do retângulo. Muito bem. Então temos essas duas formas geométricas simples, as duas têm o contorno preto e o preenchimento, cada uma tem uma cor diferente. O Pathfinder, que é essa ferramenta aqui, ele serve como uma maneira de mesclar objetos vetoriais dentro do Illustrator, quaisquer que sejam. A limitação do Pathfinder ela só vai ser encontrada se os objetos estiverem muito complexos, com muitos nós e muitos pontos de ancoragem. Se não for o caso, se forem formas simples, como essas que a gente tem aqui agora, como o retângulo e o círculo ou elipse, todas as funções do Pathfinder vão funcionar plenamente. Muito bem. Para usar o Pathfinder, então, eu preciso selecionar os dois objetos que eu criei. Então, com a setinha preta, que é essa ferramenta aqui de seleção e movimento, eu preciso selecionar os dois objetos ao mesmo tempo. A primeira função do Pathfinder, que é esse botãozinho aqui, ele é a ferramenta de adição. O que ele vai fazer é somar os dois objetos que estão aqui na tela, as duas formas, e ele vai preservar as propriedades de cor do objeto que estiver em cima. Então, vou criar aqui, somando essas duas formas, uma forma que é o resultado dessa soma aqui, e ela vai ser inteiramente rosa com contorno preto, como você pode ver agora. Tá vendo? Então, muito bem. Então, essa forma aqui, que ela é resultante da soma do que antes era um retângulo com uma elipse, ela ficou com as cores da elipse, que é o objeto que estava por cima. Vou dar um desfazer aqui, tecla de atalho Ctrl Z, para a gente voltar à etapa anterior. Então isso é muito útil para somar formas de diferentes
medidas, diferentes formatos, inclusive, e fazer desenhos mais complexos, né? Então, se você quer, por exemplo, desenhar a silhueta de um personagem e não quer desenhar ele de maneira inteiriça, como a gente fez nos outros exercícios, você pode pegar a cabeça, pegar um braço, uma perna e tal, e depois juntar tudo e, utilizando o Pathfinder, mesclar tudo de uma vez. O Pathfinder também é útil para fazer subtrações, que é a segunda função aqui. De novo, eu preciso selecionar os dois objetos, e a gente está aqui com os mesmos dois objetos, o retângulo verde e o círculo rosa. E a segunda opção aqui é a ferramenta de subtração do Pathfinder. O que ela faz é subtrair a forma de baixo da de cima. Então eu vou ter um buraco aqui no retângulo, vou manter as propriedades do retângulo e a forma que está em cima é que vai desaparecer. Então, na soma, a ferramenta que está em cima é a principal. Na subtração, a ferramenta que está em cima é a que vai desaparecer. Então, você quer provocar uma alteração no objeto que está embaixo, utilizando como molde ou como máscara, por assim dizer, o objeto que está em cima. Então, eu seleciono os dois e clico nesse segundo botão, e aí eu corto, então, o retângulo com a forma que estava deixada aqui pela elipse. O retângulo permanece verde com contorno preto e o círculo desaparece. Muito bem. Vou voltar aqui, desfazer com Ctrl Z, né? Os objetos estão ainda separados novamente. Agora, essas outras duas funções aqui, elas funcionam de maneira análoga e elas preservam as propriedades do objeto que estiver em cima. Se eu selecionar aqui o retângulo e o círculo, eu vou ter aqui a opção interseção, que é a terceira opção do Pathfinder. A interseção preserva apenas o que é comum entre as duas formas e deleta, elimina todo o entorno, né? Mantendo preservadas as propriedades do objeto que estavam antes por cima. Então, recapitulando, tenho aqui um círculo por cima de um retângulo. O retângulo está aqui debaixo do círculo. Então, apenas essa meia-lua, essa fatia de pizza, vai ser preservada se eu utilizar a ferramenta interseção. Todo o resto é eliminado. Está aqui a fatia de pizza, rosa por dentro, com contorno preto. E por último, se eu utilizar essa quarta opção aqui, que é justamente o inverso da interseção, ele vai eliminar o que está aqui no meio, vai preservar o que está de fora, ou seja, vai eliminar apenas a interseção, preservando todo o resto, mas tudo vai ser rosa com contorno preto, porque rosa com contorno preto é o objeto que está por cima. Então observe, olha aí. Então, agora onde antes a gente tinha o que era interseção, tem um buraco, né? E a forma está agrupada aqui, mas ela só existe no entorno, que estava no meio, desapareceu. Voltando aqui, né, com desfazer, Ctrl Z, a última função que a gente vai observar do Pathfinder é a opção Divide, ou dividir. O que ela faz? Se eu selecionar todos os objetos, ele corta tudo, mas preserva tudo. Vou desagrupar aqui, e aí eu tenho cada um dos objetos separados. Então, para pensar um pouquinho como que essa ferramenta Pathfinder, que parece tão básica, tão simples, ela é fantástica para desenhar. Se você não sabe muito bem como desenhar no Illustrator, mas sabe como combinar formas geométricas simples, como círculos, elipses, quadrados, retângulos, e alguma coisa ou outra que você quiser fazer com a forma utilizando a ferramenta caneta, você pode fazer desenhos de complexidades variadas de uma maneira bem simples. Por exemplo, se eu quiser fazer aqui o símbolo de um famoso super-herói com um círculo e dois retângulos, não vou dizer aqui qual é esse super-herói, né? Mas se eu tiver dois círculos e dois retângulos, eu posso utilizar a ferramenta subtração e posso utilizar a ferramenta de adição do Pathfinder, e aí eu tenho um símbolo sólido aqui, ó, de um super-herói bem famoso, e eu não devo ter demorado nem 15 segundos para fazer, graças à ferramenta Pathfinder. Então, assim como várias outras ferramentas que a gente viu nos outros vídeos aqui, utilizando o Illustrator, o Pathfinder é uma ferramenta extremamente versátil, e vai ajudar a gente a adicionar mais valor para o nosso trabalho de uma maneira simples e ágil. Então, esse é o funcionamento básico, né, da ferramenta Pathfinder.